interessante aqui sobre os ataques recentes dos bolsonaristas à educação, né? E eu queria que você falasse de duas figuras aqui, não é necessariamente do Eduardo Bolsonaro. Você cita aqui que o Gustavo Gayer foi um cara que promoveu a perseguição aos professores. E aí, Vinícius, eu queria que você falasse de dois assuntos diferentes, mas que eles conversam bastante. O que você acha a respeito desses ataques mais recentes à educação? É desespero ou é uma estratégia de longo prazo? E eu queria que você comentasse, eu vou passar esse trecho aqui do Gustavo Gayer, o que você acha da figura do Monark, que é um gamer como eu e você, já foi o maior youtuber de Minecraft e agora foi visto até se refugiando em Miami. Vamos ver esse trecho aqui só, que é importante, que é um corte que você trouxe. Mas olha só, o ataque do Gustavo Gayer à educação. Como que a gente vai fazer isso? Uma espécie de uma plataforma onde eu vou fazer um ranking das escolas. Eu vou começar com a região de Goiânia, que é onde eu moro, porque ele vai ser um ranking com muita informação, então ele vai demorar para crescer. Eu vou colocar no mapa todas... Onde você mora, Gustavo Gayer, e dizer uma coisa para você, uma investigação do Carlito Neto, você botou empresa tua no seu gabinete de deputado, mas vamos lá. Todas as escolas que tem na região de Goiânia, eu vou fazer um estudo de critérios, qual que é o conteúdo programático de cada um, quem é o diretor, quais são os professores, o histórico desses professores, o currículo deles, tudo, pagamento, média de pagamento, tudo mais, média de mensalidade. Vou colocar também os livros didáticos que eles usam e eu vou chamar os pais, porque tem as redes sociais, eu vou convidar eles para que eles vão lá e deem declarações sobre as escolas, eles vão responder. Nessa escola, eles ensinam que o aborto é legal? Nessa escola, eles ensinam racismo estrutural, letramento racial, pronome neutro, ideologia de gênero. Nessa escola, eles ensinam que existe a cultura do estupro. Você já viu algum conteúdo que fale alguma coisa dessas coisas aqui? E os pais vão lá e vão fazer, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já vi. Isso vai criar um ranking da escola. É tipo um Yelp de escolas. Tipo um Reclame Aqui, só que bem visível, onde qualquer um possa entrar e ver. E denúncias. Teve um menino, que ele até me acompanha nas redes sociais, o Jesse. Ele gravou um vídeo chorando ontem, porque ele foi humilhado na sala de aula. Cara, não vou postar aqui não, não vou falar aqui não. Mas ele foi humilhado na sala de aula com os coleguinhas todos rindo. O menino tem 14 anos, ele fez um vídeo chorando, ele tava derramando lágrimas assim. Ele foi humilhado na sala de aula pela professora dele, porque ele é um cara que é da direita, é cristão, fala de Deus, né, essas coisas, gosta do Bolsonaro. Imagina se fosse seu cara, se fosse meu filho, aquele menino ali. Eu ia chegar dando voador no mundo ali. E aí, Vinícius? Então, Pedro, como eu estava explicando para você, a extrema-direita ela precisa de pautas para poder manter o seu eleitorado engajado. E essa pauta é sempre na base do medo, na base do ódio. Eles sempre buscam esse tipo de discurso. Então, durante muito tempo, eles passaram ali basicamente falando do processo eleitoral. Eles estavam atacando as urnas, estavam atacando o Alexandre de Moraes, estavam atacando o TSE, só que não deu muito certo para eles. Tem um monte de gente indo para a cadeia. Então, eles precisam de novas pautas. E aí eu percebo, justamente por estar presente nesses ambientes de extrema-direita, por uma questão de estudo, eu percebi que agora estão intensificando os ataques aos professores. Eles sempre atacaram os professores, mas eu estou falando o seguinte, agora estão intensificando. Por quê? Esse discurso de que precisa proteger as crianças é um discurso que dá muito engajamento. Se você fala para um público conservador, de extrema-direita, que estão ensinando sexo para as crianças nas escolas, que os professores eles estão ensinando as crianças a usarem drogas, ideologia de gênero, que estão ensinando as crianças a virarem tudo gays nas escolas. Você pega esse tipo de discurso, pode parecer bizarro, mas tem muita gente doida que acredita nessas coisas. E essas pessoas, às vezes, têm um filho, têm um neto, têm um sobrinho, essas pessoas ficam com muita raiva. Então, esse discurso radical contra os professores é uma forma de manter o seu próprio público engajado. Então, eles escolheram os professores como alvo. Só que, a partir do momento que eles fazem isso, a intenção deles, basicamente, é conseguir esse tipo de promoção política. Basicamente é essa. Só que é um tipo de promoção política irresponsável. Porque eles estão fazendo um discurso de ódio para um público já de extrema-direita. E você nunca sabe se dentro desse público vai aparecer um cara maluco, armado, e vai querer entrar numa escola para matar um professor, para matar um aluno. E eu, como professor, tenho essa preocupação. Inclusive, Pedro, na semana passada, um bolsonarista armado invadiu uma escola, pegou uma arma, meteu na cara de 2 professoras e acusou as professoras de fazerem ideologia de gênero. Aí eu te pergunto, aonde você acha que ele ouviu esse tipo de discurso? Você acha que ele pegou na faculdade, estava lendo um livro? Óbvio que não. Ele foi incitado pelas redes sociais.
Então, eu, como professor, tenho essa preocupação. Inclusive, eu acredito que as autoridades, os políticos de esquerda, o Ministério Público, eles precisam dar um pouco de atenção a isso, porque a hora que entrarem numa escola e matarem um professor acusando que o professor de fazer ideologia de gênero, aí a sociedade inteira vai falar, ai meu Deus, o que aconteceu? E as coisas estão dando sinais. O que aconteceu semana passada é um exemplo disso. Esse cara entrou armado, as professoras não encararam, elas tentaram acalmar o cara, falaram, não fica, não é bem isso, a gente não faz nada disso. Agora, você imagina se o professor chega e fala que ele está errado e o professor resolvesse encarar esse cara de frente. Ele poderia ter matado o professor. Então, eu tenho essa preocupação e eu acho que é uma coisa que estou avisando agora. Hoje é dia 23, né? Uhum. Vamos ver se até o final do ano se vai acontecer um outro caso de ataque a professores. Depois não tem como dizer que não foi avisado. E as pessoas não estão fazendo nada, não é por falta de aviso. Inclusive, eu tenho feito vários cortes. O Gustavo Gaia, eu já fiz vários cortes dele atacando os professores. Ontem eu publiquei um corte dele na Fontenelle. A Fontenelle chamou os professores de filhas da puta. E ele foi e concordou, falando que os professores faziam doutrinação e coisa desse nível. Então, nós estamos chegando num ponto em que realmente alguma coisa pode acontecer. Eu estou nessa esperança de que, inclusive, o Silvio de Almeida falou que o Gustavo Gaia, ele pode ser que ele seja investigado. Inclusive, foi o corte que eu fiz também, daquela fala que ele fez sobre o QI dos africanos. Então, ele já está ali com um problema. Eu espero que... tá botando aí o vídeo, né? Eu acho que é importante, e é o que você faz mesmo. Você não promove os caras, você pega um corte, você assiste o programa todo para ver até o contexto. É uma investigação mesmo. Obrigado atrativamente. Boa noite, democratas. O Thiago Gonçalves te elogiou aqui. Boa noite. Muito legal o trabalho do Vinícius de expor a máquina extremista no Twitter. A Izzy Zanin mandou boa noite, Folha Democrata TV. Agradecer a Elane do Nascimento e o El Rabelo que mandou na Rússia do Putin. É assim, discordou ou não concorda com ele, é assim que você cai da sacada, desaparece ou sofre acidente de avião. Pinguem superchat, gente, que essas informações que o Vinícius está trazendo são muito importantes. Vamos ver esse corte aqui. A Tonha é um caso de análise mesmo. É muito ruim o conteúdo que essa mulher faz, mas vamos lá. Tem que saber dar uma chibatada quando é preciso, mas tem que saber brincar, fazer um videozinho de TikTok quando a filha quiser, para ter esse relacionamento. E dessa forma, quando você falar para eles o que é a verdade, eles vão te escutar. Ao contrário do professor. Porque os professores são muito sedutores, Antônia. Eles se colocam como legais. Eu sou dessa filosofia também, Gustavo, quem educa é em casa. Se você fizer uma educação firme, chame o professor Olímpio do canal Mundo Polarizado. Ok, Valéria, obrigada pelo toque, pela dica. Eu vou te falar uma coisa, Gustavo. Se tem um muro de arrimo dentro de casa, não tem professor filho da puta que vira não isso. Não tem. Tá entendendo? Então, acho que é uma coisa de meio que frouxar também, sabe? Coisa meio que de frouxar. Agora, eu vejo poucos filhos de nordestino, mesmo morando na favela, fazendo isso. Sabe por quê? E o nordestino o couro. A chibata come. Ali a chibata come. O couro come na casa de Noca, entendeu? Não tem essa, não. Não tem de frescura pra cá, não, entendeu? Complicado, né, Vinícius? Complicado. E as escolas, quem conhece a realidade das escolas, são salas de aula lotadas. Às vezes você está numa área de periferia que é difícil até de você chegar. Você, para conseguir ter o controle da turma, tem a questão também da segurança dentro das escolas. Não tem, às vezes, pessoa no portão para poder vigiar quem está entrando. Então, os professores, eles não estão nem um pouco protegidos. A hora que um maluco achar que vai entrar e que vai pegar um professor, não tem quem proteja o professor. E esse tipo de discurso, obviamente, não ajuda em nada. Isso aí é só um exemplo, tá? Se você frequentar esse mundo da extrema-direita, você vai ver que isso aí é diário. Eles estão atacando os professores o tempo inteiro. Você não fica mesmo esses grupos que fizeram ataque às escolas, se você for ver o perfil desses caras que fizeram os ataques em escolas, são pessoas que, justamente conservadoras, que acham que na escola tem ideologia de gênero. O discurso é sempre o mesmo. Então, de certa forma, já até aconteceu.